Mais um episódio do Qualitar em Foco e hoje eu estou aqui com Carlos Faria e Alex Rodrigues, né? Olha, pessoal, tributação na saúde é um assunto muito importante para você que é médico, que é dentista ou que tem a sua clínica. Hoje nós vamos tirar muitas dúvidas aqui com esses dois especialistas. Seja bem-vindo, Carlos Farias. Seja bem-vindo, Alex Rodrigues. A empresa de vocês sensacional, pessoal. E olha só, tem projetos aqui sobre tributação que não acaba mais, né? Logo, logo vocês vão ter aí o podcast de vocês. Não é verdade? Aí já são conhecidos nossos também aqui, mas vamos falar. Gente, se falar em tributação na saúde, pode impactar muito a vida do profissional, né? E é um tema muito relevante que eu gostaria que vocês explanassem para quem tem aquela clínica, né, que precisa. Então, vamos lá. Hoje, o foco é vocês. Perfeito. Vou começar primeiro, novamente, obrigado pela boa recepção, um ambiente sempre bem aprazível. Quando você fala de impacto, André, a gente está falando de 70% a menos de imposto fazendo da forma correta, né? Então, o médico, eu brinco que o médico só tem a missão, né? O médico, o dentista, só tem a missão de cuidar do ser humano, né? Cuidar da saúde ou cuidar do sorriso da gente, né? E muitas das vezes ele perde um pouco essa visão administrativa do peso do imposto no final da cadeia para ele, né? Ou muitas das vezes ele não se preocupa porque, querendo dar uma atividade rentável e tem sempre aquela máxima, né? Sobra no final do mês, às vezes então tá tudo normal, né? Mas a gente vê que eles têm forma de reduzir sim a carga tributária e o melhor, tendo como SPEC, como base primordial, uma decisão do STJ, né, que é a questão de equiparação médica hospitalar, que a gente vai discorrer aí ao longo. Mas não só falar também de planejamento tributário, existe também o cuidado da contabilidade, né, que aí meu amigo aqui dá aula e dá show e dá aula, que é mais com ele. CAF, né? A CAF traz aí soluções empresariais para todos nós, é referência. E você com a eficiência tributária, que é a Texene. A gente entra de mão dada, né? Literalmente, não tem como descasar uma coisa da outra. O Carlos, ele faz o cuidado mensal, né? E a Tex, ela entra nessa parte, assim, de olhar os últimos 5 anos, né? Que é o indeto tributário, que a gente já explicou no outro podcast, e também de pensar no futuro, né? Então, não é certo você só olhar o passado e continuar cometendo erros nas apurações, como também não é certo você corrigir daqui para frente e esquecer que a gente tem 5 anos, né? Para conseguir retroagir e pegar o que foi pago a maior, né? A gente tem casos de clínicas de recuperar R$750 mil, reduzir passivo tributário na casa de 1 milhão e pouco. Então, assim, são coisas muito pesadas para o empresário, né? Sim, e outra coisa, a gente falar da tributação na saúde, falar do médico, do dentista, eles realmente têm uma vida, assim, uma carga horária de trabalho muito grande. Exaustivo. E eu posso dizer que uma grande porcentagem não tem realmente quem administra para eles. Não. Eles, ao mesmo tempo, podem estar pagando mais impostos, como você disse, até 70%. 70% chega a essa... Na realidade, Andréia, o que acontece hoje em dia é no meio geral, né? Todo empresário, o foco principal dele é o negócio, é o próprio negócio dele. É tipo, se eu sou dentista, o meu foco é dar um bom serviço para me especializar, né? Ficar especializado na minha área, prestar um bom serviço, um excelente atendimento para o meu cliente, para que ele venha outras vezes ou resolver o problema dele. E eles deixam a parte da administração lá no final. Ele deixa por fim a parte de olhar, ver isso. Muitas vezes ele vai lá, paga a guia do imposto, não observou qual foi o valor direito. Se você perguntar para os médicos, dentistas, quanto você paga de imposto? Ele não sabe. Ele não sabe. Se você perguntar qual que é a sua alíquota hoje, ele não faz nem ideia. Então aí ele precisa realmente de um suporte administrativo, que seria um escritório de contábil que dê esse suporte para ele, e é um escritório de contabilidade, no caso nós, da ACAF Soluções, que temos a parceria tributária com a Tax, que a gente fez um casamento ali, as duas empresas, e aonde uma está, a outra está em conjunto. Então, quando a gente vende a solução contábil, nós entregamos também a solução tributária. Não tem jeito, né? Não de dá. um desmembrar um do outro. É realmente um complementando o trabalho do outro. O que o Carlos falou, vem muita observação isso aí. Hoje em dia, a gente vê que a área médica, a área odontológica, tem alteração de procedimentos praticamente... Ainda mais o pessoal que vai um pouquinho mais pro lado da estética, né?
Então, nós patrocinamos um evento que é o CROP, né, em Ribeirão Preto, e a gente vê a quantidade de novidades que tinham, desde procedimentos bobos e poucos evasivos, até exames que você consegue ter a ideia, em alguns casos da pessoa ter perda dentária, a ideia da reconstrução, tudo robotizado. Então, o profissional chega àquele nível de especialidade, você acha que ele vai olhar? Normalmente ele tem um escritório, né, que ele confia, que ele entende que está fazendo as coisas certas, e aí muitas vezes ele está perdendo dinheiro, né? Aí você soma a cada trimestre, a cada mês, você vai 5 mil embora, 10, 15, 20, vira esse bolo de... Né, o nosso recorde de recuperação em clínica passou de 1 milhão, né? E era uma clínica que tinha só 2 anos de vida. Imagina se ela continuasse, né? Ou tem clínicas que, quando a conta não fecha, eles começam a deixar imposto atrasado e começam a entrar naquela bola de neve de fazer parcelamento, né? E a gente comentou isso também no nosso último podcast, que tem que se olhar bem a confissão do imposto para entender se o principal está correto, né? Então, se tem erro na confissão, né? Se está confessado a maior, obviamente, juro, multa, honorários advocatícios da Procuradoria serão a maior também. Tá né? tudo isso. Nesse caso, foi uma clínica. Exato, foi uma clínica. Nós temos cases de clínicas de fisioterapia, que é um pessoal do Instituto Liberdade de Mariporã, faz um trabalho lindo de ecoterapia com a meninada que tem condições especiais, né? Criança com autismo, criança com Down. Eu brinquei que eu entrei lá dentro cascadura, saí quase até um pouco mais leve, porque você vê coisas lá. Mariporã? Mariporã. Eu gosto muito de falar o nome deles, que eles fazem um trabalho tanto filantrópico, que eles fazem atendimento gratuito, como também pagos, obviamente, né? Então é bem legal. E eles lá, a gente conseguiu fazer uma redução de passivo tributário e também está esperando o julgamento no 2º grau agora, a gente já ganhou, né? Só esperando publicar o acórdão. Lá vai dar uma redução muito grande, já está dando daqui do futuro, né? E também recuperar o que foi pago ao maior atrás. E olha só, pessoal, esses dois estão trabalhando o Brasil inteiro e fazendo a diferença por onde passa, principalmente para a saúde da sua empresa. Né? Sim. Você falar num valor desse de uma clínica, essa clínica não ia aguentar. O valor é muito alto. E o custo de uma... A gente olha, de você não ver, né, isso aí a longo prazo. Sim. A gente às vezes vê assim, vou fazer um tratamento no dentista e me cobrou 10 mil reais. Você fala, nossa, tá caro. Mas como as coisas estão muito especializadas, o custo... Eu falei isso porque como a gente trabalha um tempo no segmento, a gente vê, chega até a abertura de quanto custa uma prótese, um botox, por exemplo, enfim. E aí você vê o custo desse também é muito alto, né? Então, imagina ali um cidadão que já tem uma máquina pesada para manter, ainda financiando o governo a maior. Então, você acaba pegando uma dor do cidadão que eu sou uma pessoa honesta, eu quero pagar em dia, mas não estou dando conta. Mas você vai entender que você está pagando 70% a maior, né? Aí não é nem ser honesto ou desonesto, é ser tolo no sentido de não enxergar, né? E o que é o melhor disso aí? Você tem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que pacificou, né? Ou seja, é uma súmula que pacificou o assunto. A Procuradoria-Geral da Fazenda já se manifestou no sentido de que não precisa nem recorrer. É claro que existem todas as nuances da decisão, né? Aí entra o trabalho especializado. A gente chega a caso de pegar... Tem clínicas menores que a gente chega a caso de analisar mais de 1000 notas fiscais para ver se o procedimento está descrito correto. Então, por trás desse bom resultado tem muito suor até chegar. Eu sempre cito um exemplo, eu conto até uma historinha, né, na hora da pessoa analisar para ver se vale a pena isso ou não. A gente sabe que médicos que executam procedimentos constantes em seus pacientes, tais como cirurgiões, anestesistas, dentistas, né, que está sempre fazendo implante ali ou fazendo um canal, alguma coisa, é um procedimento. Isso é um procedimento. E a maioria das vezes o paciente, principalmente se for um hospital particular, o paciente ele vai pedir nota. Ele precisa de nota. Se ele não fez pelo plano de saúde, ele vai querer a nota fiscal. E precisa... Que é um direito dele. É um direito dele, porque isso é passivo de abatimento do imposto de renda, né? Então ele vai querer a nota. E aí eu pego e conto aquela historinha. Falo, é o seguinte, já pensou você entrar numa concessionária em busca de um carro? Aí você vai lá, escolhe o seu carro, escolhe a cor, senta, define tudo que você quer. Beleza, tá? Aí o vendedor senta para você e fala, olha, então, tô olhando aqui, você tem 70% de desconto. Você vai ficar feliz? Nossa, 70% de desconto, gente. Então, é isso. É isso que eu conto. Exato. Que eu quero. É isso que eu conto para os médicos. Eu viro para os médicos e falo, você sabia que você, na hora de... Você vai pagar lá o seu carro, você tem 70% de desconto, você vai ficar muito feliz. E se eu te falar que você pode acontecer a mesma coisa ali na sua guia de imposto,
Na hora de você pagar ela, você saber que o contador foi lá, fez um trabalho junto com o tributarista e você vai ter 70% de desconto. Se você tiver 10 mil aí para pagar, uma clínica pequena, Sim. que pague aí, em média, 10 mil de imposto, né, por... Vai pagar por mês. 3. Não, e pensa, são 7 mil reais, gente, Não. que você pode investir em tantas outras coisas, em novos equipamentos, em funcionários, em novos profissionais. São 84 mil no ano. É assim, Aí tem empresas que têm os últimos 5 anos isso. surpreendente. Aí você multiplica isso por 5. E ela pode trazer esse dinheiro de volta. Esse dinheiro está Ai, lá gente, parado. que eu acho que é um Corrigido por sonho. Selic, né? A nossa Exato, a corrigido nossa pela Selic já Selic. está bem alta nos últimos anos, né? Pela Selic, por quê? Porque tudo Importante. é a taxa de correção, vamos dizer assim, federal, né? Então, todo e qualquer tributo que você vá recolher atrasado ou receber uma restituição, ele vem corrigido pela taxa Selic, né? Que é a taxa indexadora do mercado. Eu vamos só dizer acho injusto que nessa hora o governo não paga multa para nós, né? assim. Deveria pagar. Então, Porque se pagou errado, mas pagou errado do nosso lado para lá, aí ele deveria pagar a multa para nós também, né? Então, Experimenta fazer o contrário. Aquela história não que é tinha o que pau que voltar. bate Chico, tem que bater em Francisco também. Né? tinha que Se voltar. você faz ao contrário, ele mete a multa em você e você que dane-se, vai, paga aí, tá aí. Eu tenho clínica do doutor já fala assim, Alex, eu tenho equipamento aqui dentro que está penhorado por dívida, pode, obviamente, um tomógrafo, uma coisa mais pesada. Eu tenho uma clínica no ABC, gente, São Bernardo do Campo, que eles quase tiveram uma ressonância magnética caríssima. Gente, Muito caro. Para manter aquela máquina ligada todo santo mês é 200 mil reais no mínimo, que eu acho que, eu vou falar bobagem, eu acho que é gás hélio que eles usam, tá? É uma coisa de hélio, Tá. que é para fazer, enfim, não vou entrar no certame, que não entendo. Já vai para outra área. Não entendo, vou passar Não é tributação. Vou passar vergonha aqui. Fazer E uma aí ela me consulta fala, daqui a eu pouco, tô com meus equipamentos praticamente todos penhorados, porque eu não tô conseguindo pagar imposto. Aí você olha lá assim, ela teve um desconto numa transação de 800 e poucos mil reais e mais os levantamentos de tributo paga errado, né? Então, você fala assim, a empresa chegando ao ponto de perder tudo, né? Porque quanto não conseguia, assim, era uma pessoa que começou do nada, tinha 2 clínicas, deixou uma só, Nossa. atendimento mais popular, né? Um preço, uma ressonância magnética super cara, eles fazem um preço super legal, mas não estava dando conta de sobreviver, por quê? Estava dando mais dinheiro para o governo federal, né? Nesse caso é na seara federal, do que é o devido. Aí você escuta isso aí, você vê você vê todo aquele dinheiro pago errado, você fala, meu amigo, tem uma luz no fim do túnel, né? E não é incomum nessas reuniões a pessoa encher o olho d'água e falar, gente, um dia você fala assim, orei tanto e chegou aqui alguma saída, né? Porque é gritante, né? O negócio chega a Da ser pessoa pesado. nem acreditar que tem aquele valor para E restituir. que é o melhor? O que eu sempre falo? Porque milagreiro tem para tudo quanto é lado, né? Mas quando você pega um crédito, homologa ele junto ao fisco, entrega para ela uma segurança, fala, ó, você quer ver se esse crédito realmente existe? Entra no site no seu Gov, da sua empresa, clica em tal campo, você vai ver lá, crédito homologado, declaração tal, sempre tem o deferimento, né? A pessoa tem aquele condão, então ela dorme tranquilo. Infelizmente, para quem a gente que entende, você consegue fazer formas de manipular algo aqui agora e depois de um ano vem a surpresa, né? O errado fica 5 vezes mais caro, né? Mas quando você mostra para o pessoal, você tem um papel aqui, ó, emitido pela Receita, pela Procuradoria, pela Justiça, uma decisão judicial, falando, ó, seu crédito é seguro, pode usar. Você pode. E para o contador também, que às vezes cometeu o equívoco, né? Vamos usar esse termo, para ele é uma baita de uma segurança. Você fala, mas será que vai dar problema amanhã depois? Por mais que o escritório cubra, né? Por todo o prazo prescricional, a questão das explicações, caso for advindas, mas para ele também é tranquilo, né? Ele vê um papelzinho da Receita, né? Para ele dar uma segurança, para ele poder trabalhar certo dali para frente, né? Então, E tem, assim, uma tributação correta para clínicas? Então, a lei ela é muito abrangente. Não existe uma tributação incorreta, né? Que existe os meios específicos. Vou falar assim, vou falar igual os agrônomos costumam falar, né? Aí depende. Aí depende. Aí depende de onde vai. Tá, então... Por exemplo, não tem um jeito errado. O jeito vamos me corrija aí se eu estiver falando besteira, tá? Existe um jeito incorreto. Não é errado, mas é incorreto. Vai dar na mesma coisa? Depende de quem está ouvindo também. Aí o professor de português agora vai falar, gente. Porque é o seguinte. Como assim? Como assim? Eu preciso fazer a declaração da sua empresa. Vamos supor aqui, vamos usar exemplos, né? Eu preciso fazer a declaração da sua empresa, eu preciso transmitir as obrigações que o governo exige, essas obrigações. Aí eu tenho todas elas ali escrituradas e envio para as bases
tanto municipal, estadual e federal, né? Envio para todo mundo as obrigações, e essas obrigações, elas me trazem de volta ali as guias de arrecadações. Então, aí eu vou e mando para o cliente as guias de arrecadações com os códigos que ele precisa arrecadar. Porém, clínicas médicas, ela tem os benefícios se elas executam procedimentos, que é a tradicional que a gente fala, que é a equiparação hospitalar. Então, quando eu pego essa clínica médica e incluo a equiparação hospitalar nela, se ela tiver os procedimentos, ela tem um desconto de até 70% naqueles impostos que ela deveria estar pagando para o governo. Então, o primeiro jeito que eu expliquei é o jeito certo de fazer, enviar, tudo mais. Porém, existe algumas coisas que pode trazer benefícios ao contribuinte. E aí é onde que entra a tributária. A análise, a consultoria tributária verifica aquilo ali e fala, olha, você sabia que tem uma súmula ou que tem aqui um inciso que fala que empresas como a sua têm esse benefício na lei e pode ganhar esse desconto aqui? Então, se o contador não está atento, não está apto ali a fazer isso, ele não vai saber. Se ele não estudou, ele vai não pagar foi atrás, errado, não vai saber. E ele vai pagar. Não mais. é que vai pagar errado, ele vai estar pagando cheio o valor na onde que aquele contribuinte tem o benefício. Então, você entendeu? Então ele está abrindo mão do benefício. Então ele está falando assim, não, ó, o benefício aqui é de 70% a menos. Não, eu tipo assim, falei para a Receita Federal, não quero. Ai, meu Deus. Aí entra um tributarista que vai lá, olha, pelo amor de Deus, tem 70% de desconto aí, você está fazendo errado, corrija isso, né? O Alex chega lá, o Alex chega lá, Texênio. Dá até uma emoção nesse momento de pegar De falar assim, pelo amor de Deus, não na hora paga. Na hora que ele bate o olho nisso, assim. ele sabendo como que é, o sorriso dele vai aqui, ó, de orelha a orelha. Né? Aí ele olha e fala... Porque o ganho da nossa consultoria é em cima de êxito, né? A gente ganha no êxito. Então, quando a gente acha então se a gente faz um processo e o processo dá certo, aí nós ganhamos. Se não der certo, para não dar certo, tem que estar, tipo assim, muito adequado ali. Tudo não prontinho. Tem que estar do jeito, por exemplo, eu vou contar uma clínica aqui, um caso. Eu peguei várias notas fiscais e aí veio o contador do outro lado lá e perguntou, por que você não faz equiparação hospitalar? Aí eu peguei as notas e falei, não é possível que eu deixei passar. Peguei, conferi todas as notas. Eu falei, ele não tem procedimento. Se ele tiver uma ou outra nota aqui, aí não vale a pena fazer um trabalho desse aqui para poder... O desgaste é grande. Uhum. Não, mas todas as notas dele, eu falei, entreguei as notas pro cara, falei, confere aí, ó, consulta médica. Consulta médica não te dá o direito a fazer isso. E aí tinha uma nota lá que tava lá, procedimento, não sei o que, tal, lá, de um exemplo, não sei o que a pessoa fez, mas um exemplo, era tipo... executou um procedimento de dar o ponto lá, fazer alguma coisa. Falei, essa nota aqui dava para fazer, mas o valor dela é de R$100. Eu não vou perder. Mas que você não vai fazer. Falei, não é, gente. É que no meio de um valor tão alto aqui, de 100 mil reais aqui, que eu tenho que fazer, pegar uma nota de R$100 para fazer isso e correr o risco desse cliente cair numa malha fiscal e depois eu ter que explicar que era só aquela nota de 100 que podia, então eu não fiz. Aí o cara, eu entendi, então não, você tá certo. Agora, se todas as notas dele tivesse lá anotações, lá, procedimentos, os processos que faz lá, acho que, se não for me engano, é ressonância, ultrassom, essas outras coisas assim, que dão, aí beleza. Então, por que nesses procedimentos, por que só esses que dão, assim? Porque desocupa os hospitais e outros órgãos públicos, por isso que tem esse benefício? Também. Vamos voltar lá na Constituinte. Antigamente o Brasil não tinha grandes hospitais de referência, né? Então, para a iniciativa privada entrar e investir, o governo tira o pé do imposto. Fala, você investe R$1 bilhão na construção de um hospital, eu tiro o pé um pouquinho da sua tributação, né? É claro, se a gente pegar uma clínica de referência, por exemplo, uma clínica de ortopedia, é muito comum ter nas cidades do interior. Às vezes ela tem equipamentos melhores do que algumas UPAs, né? Às vezes você vai na UPA, você tem um raio-x, um negócio para engessar, mas precisa fazer um procedimento um pouco mais evasivo, alguma coisa mais de imagem, eles não têm esse investimento, vamos dizer assim, feito em maquinário. Então, o que o pessoal começou a notar?
que é a clínica médica ou o médico plantonista que atua numa clínica, aí tem uma... A gente vai entrar no caminho, no mapa do tesouro daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente entra até para quem está assistindo e querer entender como fazer, né? A gente também não está aqui só para vender promessa, mas também dá um direcional, né? Então, aquele cidadão ele tem um investimento, às vezes, até maior sem ter o poder de investimento do governo, né? Então, começou-se a abrir esses flancos. É óbvio que a Receita não falou ok de início, né? Quando eu falo Receita, é o governo federal, né? E aí começou os processos judiciais. Aí você vai na primeira instância, vai para o TJ, né? No caso, para o TRF, que são do segundo grau, e acaba caindo nas duas cortes superiores, STJ e STF, né? O que é constitucional só para o STJ, o que é constitucional vai para o STF, falei errado, e o que é infra fica no STJ. O STJ pacificou. Quando ele sai a decisão, ele fala exatamente isso que o Carlos falou, equipara-se procedimentos. Existe uma listinha que é a RDC 50, tá? Quem estiver assistindo, anota esse númerozinho para depois olhar no Google, que lá dá uma listagem de todos os procedimentos. E o desembargador escreveu de forma muito clara, né, o relator, exceto consultas médicas. Então, se a gente for fazer um exercício, sei lá, eu machuquei o pé, vou no doutor, no ortopedista, você chega lá assim, Alexa, primeira consulta eu te cobro R$100, pega aqui esse papelzinho e vai fazer um exame para ver se você está com o pé torcido, sei lá. Aí, essa primeira consulta não é equiparável, porque é uma simples consulta. Quando eu faço o exame de imagem, esse exame já é equiparável, porque ele é um procedimento. Precisei de realmente fazer uma ressonância, não foi só um raio-x. Exatamente. Aí eu voltei... Não, o raio-x também se equipara. Raio-x equipara. Aí voltei no doutor. Falei, doutor, ó, torci o pé aqui, vai precisar colocar uma plaquinha aqui para meu pé voltar a ficar retinho. Precisou de fazer um procedimento. Aí é um procedimento. Então, quando você tem aquela simples consulta de sentar com o médico, aferir uma pressão, ver um ouvido, ver uma garganta, né? Normalmente a gente vai na UPA, o cara abre a boca, te dou aqui uma amoxicilina, amoxicilina de pirona, vai para casa. É virose. Exatamente. É virose. É virose. Então, isso aí eu deixo bem claro. E a decisão do STJ é o seguinte, ó, vê de forma direta, né? De forma direta o que está sendo feito, né? Então, tirou todas aquelas nuances de interpretação. O que está sendo feito? É procedimento? É em ambiente hospitalar? Seja do cidadão, seja clínico ou ambiente terceiro, tem as questões dos alvarás também, a gente vai falar mais à frente. Então, se equipara, ponto final. É óbvio também, depois a Receita inventa umas 9 horas, né? Então, quando você vai levantar o probatório para fazer uma ação, principalmente para recuperar o passado, você tem que olhar notas, tem que olhar o alvará da clínica, você tem que olhar o alvará da empresa do médico, às vezes você não tiver clínica própria, você tem que olhar, às vezes, a descrição do plano de saúde, quando é aquela listagem de plano de saúde, o que mais você tem que olhar? Você tem que olhar o enquadramento dentro da RDC. Então, a gente brinca, quando a gente vai entrar com alguma ação lá, a gente tem que conhecer na mão, né? Ó, são 7 pontos para analisar. Se alguma dessas aqui ficar perneta, aí a gente pensa. Isso que o Carlos falou, às vezes você tem uma nota lá escrito procedimento, consulta médica. Eu peguei uma vez uma casa, uma clínica de oncologia, se me falar a memória. Estava escrito consulta médica, 54 mil. Eu brinquei, doutor, se o senhor cobra 54 mil para uma consulta, imagina o procedimento. A nota estava errada. Exatamente. Aí o que a gente faz? A gente pega o prontuário e apensa, o processo é distribuído com segredo de justiça, né, porque prontuário tem segredo profissional, e fala, olha, o Receita Federal, enfim, ou Justiça Federal, está aqui a descrição do que foi feito. A obrigação acessória à nota está tirada errado. Só que o que foi feito, que é uma interpretação direta, né, objetiva e direta, está aqui comprovando. Né? Se amanhã depois um fiscal da Receita olhar lá, ver essas notas de 50 mil, colocar, opa, aqui está descrito como consulta. Cabe à consultoria lá, falar, meu amigo, vem aqui, você vai ter acesso a um documento confidencial, né? Ele pode requerer isso aí. Está aqui escrito o que foi feito, ó. No caso era químio, assim, um tipo de quimioterapia bem especial, então nesse caso passa, né? Valores muito gritantes. Agora, esses valores pequenos, igual o Carlos falou, você acaba expondo o cidadão, deixa eu ver o que ele quer dizer dos antigos, quem quer muito não tem nada? Às vezes, por causa de um crédito de 100 mil, por conta de 2 notas, você coloca o cidadão em risco, né? Então, esse jogo de cintura que a gente brinca do dia a dia, tem que ter também. Querendo ou não, você está lidando com o fisco federal, né? Que é o leãozinho. É o leão. E a gente sempre fala para o cliente, fala, antes de fazer qualquer coisa, conversa com a gente, pergunta. Né? Não custa nada você pegar um telefone, fazer uma ligação antes de você executar, e aí você tira todas as dúvidas que você tem, porque depois você executa de uma forma correta e evita erros, né? Não expõe, evita exposições que possivelmente pode vir a acontecer. Então, muitas vezes o que acontece? O funcionário está sentado ali na mesa, tem 50 notas para ele lançar. 5 horas da tarde ele vai embora às 6. Ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali e vai fazendo todas as notas, tudo consulta médico. Consulta médico, consulta médico. Na hora que vai ver, ele fez todas as notas, terminou, levantou, foi embora. Aí daqui 5 dias liga pro contador. Ô contador, tirei tudo como consulta médica, e agora? O que a gente vai fazer? Virou. Se for dentro do mês, a gente dá um jeito.
Se não for dentro do mês, virou um mês, aí não tem o que Consegue fazer. substituir a nota? Não consegue? Conseguimos, dentro do mês, substituir a nota fiscal. Substituir. Aí tem que ver se a prefeitura também, porque um exemplo, se for um número muito exacerbado de notas, ou seja, várias notas ali, a prefeitura vai questionar. Então, o ideal é que ligue na prefeitura, conversa lá com o setor responsável, explica o que aconteceu, o setor responsável vai estar ciente e vai ele fazer a liberação para você fazer as substituições das notas. Você substitui as notas e aí ele vai e cancela as notas erradas. Isso é possível fazer, desde que não vire o mês. Porque quando vira o mês, eles falam, o mês fechou, não posso fazer nada, não Foi tem, errado, aí, foi foi. errado, não tem que fazer. Mas, todavia, todo caso, sempre pergunte, sempre questione, né? O que é importante hoje? Um médico, ele quer montar o hospital dele, a clínica dele, que tem médicos fazendo aí vários Sim. procedimentos, como vocês disseram, na sua própria clínica. É uma clínica totalmente equipada, com aprovação de todos os órgãos, mas como que funciona? Ele quer fazer isso. O correto é chegar primeiro para um contador Sim. e falar, olha, vou abrir a minha clínica nessas e nessas condições, aí como é que é? Porque o passo correto seria esse. É, o Primeiro plane- chegar, Carlos, eu preciso da CAF aqui, vou abrir minha clínica. Sim, é o planejamento Porque tem várias estratégico, né? coisas, não tem? Para Isso, a gente fala... aprovar uma clínica que você Sim, falou sim, para abrir da... principalmente parte sanitária, né? Pesadíssimo. A parte do planejamento estratégico, ela envolve vários profissionais, não só a contabilidade. A contabilidade é um dos profissionais que vai estar envolvido nisso. Aí a gente tem que envolver o profissional contábil, o profissional tributário, o profissional da vigilância sanitária, o profissional, às vezes, da CETESB, dependendo do jeito que for o local. Às vezes, um arquiteto que vai desenvolver um melhor jeito de elaborar aquela clínica ali. Você entendeu? Então, tem que ter vários profissionais envolvidos na abertura de uma clínica ou de um hospital. Então, existe todas as estratégias. Cada um vai ter a sua estratégia. É claro que, primeiramente, vai ver a viabilidade do local. Tem que ser estudada a viabilidade do local com a prefeitura e tudo mais. Levantou a viabilidade, Carlos, como que vai ser a parte contábil aqui? Primeiro processo é abrir o CNPJ, né, colocar os códigos tributários que eles vão usar, que são chamados os códigos de atividade, né, que é o KNAI, né? Vai ser o KNAI de Tem que tudo que ele ter faz. todos os KNAIs. Consulta médica. Exato. Tem muita gente que erra, tipo assim, vai lá, abre um CNPJ médico, coloca lá o atendimento ambulatorial e consultas médicas e tá tudo certo. E aí o cara tem ultrassom, que ele faz ultrassom. Se não tiver o KNAI de ultrassom, ele Então, não pode fazer. Aí é que tá. Acho que tem assim, São. muitas clínicas que estão São. irregular perante isso. Sim, sim. Porque na hora que você vai abrir, fala, esse aqui encaixa E no você que sabe o eu que faço. acontece depois? Acontece o seguinte, Isso aí, dependendo do vocês órgão estão- competente, ele pode notificar e multar essa empresa que está exercendo a atividade legal. Ah, Carlos, mas eu não sou clandestino. Não, você não é clandestino, mas se você não tiver o KNAI no seu CNPJ que permita exercer essa atividade, você vai sofrer. Eu tive um caso de uma clínica em Frutal, onde um concorrente denunciou ela que ela tinha lá ultrassom e que ela tinha ressonância magnética e não tinha isso no KNAI dela. Aí o concorrente foi lá, fez a denúncia, ela me ligou, Carlos, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu já fiz as minhas movimentações lá, no dia seguinte já estava com os KNAIs todos adequados. Ela teve que fazer uma alteração. Teve que fazer. Rápida. E quem bate em cima? Vigilância Sanitária e CETESB. Eles vão babando em cima. Mas eles te dão prazo? Vamos supor pra Costumam dar pelo Sim. seguinte, eles veem que não é por má fé. O fiscal, ele vai lá, ele olha, ele viu que não é por má fé. Às vezes foi por falta de conhecimento, ou às vezes foi por falta de orientação ali. E aí ele fala, te dou uma semana para você resolver isso aí. Se vira lá com seu contador. Enquanto você não resolver isso, eu preciso que você não execute essa atividade. Então aí você tem que parar lá. Pode lacrar. Pode, dependendo do fiscal, ele fecha portas da empresa. Se Caramba. principalmente nas grandes cidades. Agora imagina você, eu vou numa clínica que você passa na porta tem um papelzinho de vigilância sanitária, lacrado por não cumprir normas. Você Você vai ter coragem de entrar ali? Você perde Gente, totalmente a credibilidade. ele já Às vezes, perdeu, foi a empresa. Porque você vai Exatamente. passar na... Você pode ser por uma coisa besta, uma coisa boba ali.
Mas quem passa, olha aquilo ali na porta, fala, isso aí, ó, contaminou, é sujeira, ó, Aí já vai pensar Covid. outras coisas. Eu- Não vai imaginar que foi um problema de KNAI. Já vai... Não, já vai imaginar A que pessoa já acabou, a morreu empresa uma dela pessoa ali ali. dentro e enfim, eu falo muito assim, né? O Brasil é muito burocrático. Pra qualquer negócio que vai abrir, desde um boteco na esquina, uma clínica, tem muita burocracia. Mas eu acho que no segmento da saúde tem que se pegar firme mesmo, porque está lidando com a vida, né? Imagina, por exemplo, a gente acha, não entende, mas vai no dentista, faz um corte, tem aquela gase suja de sangue. Aham. Aquilo ali não pode ser descartado no lixo comum, tem que ir para um aterro sanitário. Então, porque aquilo ali pode contaminar, né? Não sabe que tipo de... Que é o se eu tô com algum- ambiente nosso. Né, também. Exatamente. Então, assim, tem que se pensar em tudo isso aí. Aí o cara tem todas essas preocupações, que aí entra a parte sanitária, arquitetônica, né? A RDC dá essa formatação também. Aí pensa tudo isso aí, gasta lá 500 mil, nossa, eu tô bonitinho. Acho que vai parar para olhar para a questão tributária se não estiver bem assessorado? Sim. E ela falou, já paguei 500 mil, vamos botar o paciente para dentro e vamos recuperar o fôlego, né? E aí passa 1 ano, 2 anos e vê, nossa, mas recuperei o fôlego, tô perdendo, já perdi ele há muito tempo, né? Vai ver, tá errando exatamente na parte Vocês tributária. têm um trabalho enorme para fazer no Brasil todo, porque eu acho que a maioria das clínicas Olha, trabalham da forma o errada. cliente mais longe que eu tenho tá para fechar, mas tá quase fechado é no Recife. Eu não sabia, o Recife é o segundo maior polo médico do Brasil. Eu fiquei uma semana lá, descobri lá, tem mais hospital do que tubarão no mar, né? Eu brinco lá que eu tava caminhando na praia, cada 500 metros, uma placa do tubarãozinho, né? Aí eu tirei foto, mandei, meu filho, bebê, é o Baby Shark aqui, ó. Meu filho adora o Baby Shark. Aí vocês já aproveitaram para descansar. Não, minha esposa e meu filho, infelizmente, não foram. Foi Não. uma viagem ele bem a foi- trabalho. foi Mandou só trabalho. foto. Foi- Trabalha andando na praia, você vê como é que é. Era no- Eu queria trabalhar assim E também. vem cá, Ah. você não foi lá para olhar? Não, isso aí é regalia dele. Isso aí eu não tenho essas regalias. Contador Eu trabalha. ainda sou pobre, né? Contador trabalha. E o jeito que vocês estavam falando que trabalha, né? Realmente aí ele vem, pega tudo isso, né? As informações e trabalha daqui. Tem que ser um conjunto, mas cada reportagem, né? Cada podcast que eu faço com vocês, eu aprendo muito. Porque agora que você falou isso, a maioria escreve exatamente isso. E Consulta médica, consulta médica, consulta uma- médica. E é um procedimento. É um E procedimento. eu mesma já fiz isso. O que é um dos grandes problemas também? Tem um KNAI que o Carlos falou, que no finalzinho dele está escrito assim, ABCD, vírgula, restrito a consultas. Se esse for o principal e não tiver um secundário que dá lado para o procedimento, na hora da equiparação dá dor de cabeça. Também dá dor de cabeça. Aí a ação judicial, dependendo do juiz federal de primeiro grau, se ele for um pouquinho mais caxias, e normalmente são bem caxias. Por isso que toda vez que a gente vai fazer uma auditoria dessa, nós pedimos, passa a documentação para que a gente analise. Aí a gente verifica todo o processo do CNPJ, se o CNPJ está correto. Depois a gente olha as notas fiscais para ver se as notas fiscais estão batendo, estão de acordo com as portarias que devem estar lá, tudo certinho. Depois desse processo, aí a gente dá um feedback. Aí a gente fala, você pode, você não pode. Porque pode acontecer da pessoa também fazer tudo que a gente falou aqui para você e tá tudo errado. Ele não tem um KNAI, as notas fiscais não estão de acordo, e aí a gente vai forçar um negócio desse? Não dá para forçar isso. E eu já vi empresas tributárias fazer isso, forçar. E aí eles forçam, fazem a parte que lhe convém, recupera o crédito tributário e some no mapa. Aí o cara nunca mais acha esse pessoal. E aí se de amanhã depois ele cai numa malha, aí ele é obrigado a procurar um advogado para poder dar o jeito na situação dele, porque o rapazinho ou a empresa que fez aquele trabalho ali desapareceu. E desaparece igual fumaça, some. Você não acha mais. Gente. E são empresas errantes, né? A gente fala. Hoje está em São Paulo, amanhã está lá em Barueri. É nome de empresa que nem existe, na outra semana está em Santos. Aí daqui 3, 4 meses está lá em Sorocaba. Na hora que vai ver, está lá em Porto Alegre. São pessoas que são errantes. Vivem disso. E vivem disso, vivem dando golpe. Tá errado? Nossa, gente, cair na mão de uma pessoa assim Tá errado. é de acabar mesmo, né? Acabar com o Piqui Não, do Goiás. Acontece. Só que assim, Acabar com os tubarão de Recife. a gente alerta muito, eu principalmente quando viajo, vou em alguns clientes, eu alerto muito, não só a área médica, né? A gente sabe que tem vários setores hoje que têm os benefícios fiscais, tais como o setor agrícola,
o setor de autopeça, esses setores também são setores que são beneficiados com a parte Com a tributária, parte- né? A gente vai falar, se tudo der certo, Futuramente. futuramente sobre eles aí, mas são empresas que quando você chega lá no local, o cara vira assim para mim, vieram lá de São Paulo, falaram comigo por telefone, me mandaram mensagem assim, aí eu passei os dados lá, nossa, deu um dinheiro bom. A pessoa trabalhou a vida toda dele ali, tadinho. O mecânico tá ali e o cara trabalhou a vida toda dele lá, me deu 35 mil reais em dinheiro, caiu na minha conta. Aí eu fui lá, paguei lá 9 mil reais para ele. Nossa, foi bom demais. Aí você pega e fala, e ele te deu alguma prova do que ele fez? Alguma planilha, alguma coisa assim? Gente, Alguma sim. coisa que seja? Um contrato, alguma coisa? Ah, não, tem um contrato que eu assinei. Você vai olhar o contrato não fala nada. Tem Ou nada. senão Não dá quem- respaldo nenhum. Ou senão você vai lá, assim, quem que é a pessoa que deveria te respaldar num possível problema, é uma empresa que está aberta há 3 meses, o sócio é um laranja. É. Às vezes, quando eu vou em alguma reunião que eu sinto que eu estou participando de uma concorrência, que existe muito, eu sempre falo para o pessoal, você não precisa nem fechar comigo, mas segue 2 conselhos. Primeiro, Olha peça um isso. papelzinho que te comprove que esse crédito é sadio. E verifique com o teu contador, com o seu primo advogado, com qualquer ser humano que você confie, que tem um pouquinho mais de entendimento, se você consiga validar esse documento dentro do gov.br, seja sp.gov, mg.gov, que é o âmbito do governo, né? Tudo que termina com gov, alguma coisa, né? O domínio gov, né? Porque aí você tem uma comprovação, né? E ter certeza que essa empresa funciona realmente, que a empresa Sim, existe. saber que a empresa existe, que a Porque- empresa é idônea. Porque, gente, Porque se você quiser, André, eu entro na internet agora, pego o logo da Receita, o logo da Procuradoria, faço um juridiquês bonitinho, Uhum. cria ali embaixo uma assinatura, um código lá, um código de barra, fala, tá aqui a comprovação. Aí você, nossa, papelzinho bonito, cheio de logo, tamo aqui, Alex, 10 mil reais. não Eu- existe lá. Aí você vai entrar dentro da Receita Federal, deixa eu validar esse documento. Pera lá, Alex, você tá me entregando um documento aqui, primeiro, que não existe, ou senão que ele foi adulterado. Eu peguei uma vez um documento adulterado, que tem um hashcode embaixo, né? Você digita aquele código, estava previsto lá que era 10, o cara colocou 100 mil de crédito pro cliente, né? Eu tava fazendo auditoria, né? Eu não gosto, não sou muito fã de fazer auditoria, que eu sempre descubro coisa ruim, enfim. A hora que você descobre, e é até ruim chegar pro cliente e falar, olha... O último furo que eu descobri foi 4 milhões 240. E a empresa fatura 10 milhões por ano. E o dono não tem esse patrimônio. Então, ou seja, uma fraude. Só que assim, ele falou, eu quero Oh, corrigir. meu Deus. Por sorte, ele conseguiu achar o cidadão e entraram num acordo amigável, né? Não sei qual foi o acordo deles, mas, enfim, mas entraram. Mas- Essas partes acontecem muito no nosso meio, porque a gente tenta evitar o máximo possível, oferecer um trabalho coerente para os empresários, mostrar para ele a nossa idoneidade. Eu sempre falo, ó, meu escritório é aqui na cidade, Você sabe com quem você tá de falando. Barreto, você sabe com quem você está falando, sou eu, a pessoa, tal. Você pode me visitar a hora que você quiser, não vou fugir de você, e se eu por acaso levantar acampamento dali de onde eu estou e vou mudar para outro lugar, eu vou te informar na onde que eu estou também. Então a gente tem essa A parte gente idônea. chegar e saber que encontra o Carlos Faria, né? Em Barretos, em tal endereço, você já é super conhecido. Você também, em Ribeirão Preto, né? Que a gente sabe aonde encontra a sua empresa. Então, quer dizer, gente, essa segurança também de pesquisar o profissional que você vai Exatamente. colocar é a sua vida, é a sua Hoje, clínica, é o seu negócio. Hoje, a gente tem, graças a Deus, de um bom tempo para cá, a gente tem um negocinho chamado internet, né, um bom tempo para cá, coloca no Google, pesquisa Texino, consultoria tributária, vê se tem algum reclame aqui, vê se tem algum processo na justiça. O que é o bom? Processos federais, é o TRF, a gente tem 6 só, faz uma pesquisa em cada TRF. Alex, mas você é serviço de advogado, mas você está falando da tua empresa. Segue esse primeiro, a gente gosta muito durante os podcasts fazer o papo reto para quem está assistindo, né? Então, pessoal, você que está com medo de contratar alguma consultoria, segue esse conselho. Pede o deferimento, o papel que te dá aquele crédito, seja um benefício, um crédito, um regime especial, uma restituição, e valide esse documento. Aprenda a entrar no ECAC da sua empresa, no PFE da sua empresa, no CIARE, o pessoal de Minas, o CIARE da tua empresa, o pessoal da Bahia, no DMA, DMB. Todo estado tem o seu sítio eletrônico para o contribuinte conseguir ver malha, etc. Ganhe esse hábito, que aí você fica tranquilo.
E outra, igual o Carlos falou, né? Cai lá a restituição, se for, a Receita me pagou, tá tudo bonitinho. O sistema, ele é extremamente bem travado. Mas quem entende do sistema e vai fazer falcatrua, consegue dar uma ludibriada nele. Então, te paga 35 mil hoje, aí depois vem a cobrança daqueles 35 mil, mais uma multa punitiva por você ter feito uma fraude. Esses 35, vamos falar por baixo, viram uns 100 e pouco, tranquilamente. Fora, se você não encontrar um ser humaninho aí que oferta uma denúncia do Ministério Público Federal, você se torna um criminoso, né? Você vai ser investigado por um crime. Aí a gente está falando de uma seara... Gente, às vezes você pode acabar com a tua vida mesmo, ser até preso, quem sabe por quê, né? Sim, Não sim, sei. nesses casos... Existem casos sim, assim sim. também? Perder uma vida toda por confiar eu sempre gosto de... Você sabe ou por o que é pior isso? não ter profissionais especializados. Isso se perdura por 5 anos, fica lá. Durante 5 anos. Você tem que torcer para que durante 5 anos nada aconteça, porque se num período desse intervalo de 5 anos a Receita te pega, ela vai retroagir tudo da sua vida ali e saber o que você fez desde lá do início. No último podcast até conversou, né? A única coisa que eles não podem te tomar é a tua casa que você mora. Teu carro, o sítiozinho que você tem para passar o final de semana, o rancho, dinheiro aplicado, eles podem bloquear tudo isso. Então, tudo que você constituiu, você perde. O que você não sabe, que você não tem conhecimento. Gente, esse canal de vocês, esse canal que vocês vão criar, né, que está sempre levando conteúdo para o Brasil inteiro, para as pessoas, é muito importante. Porque o que eu aprendi com vocês no podcast passado, e eu estou aprendendo hoje, a gente tem vários amigos aí, médicos, que têm clínicas, e que, gente, muitas vezes não é bem orientado e não tem um especialista para ajudar. E um erro que pode custar uma vida. Exatamente. E como você disse, pessoas aí se passando laranjas, enfim, que vêm justamente para tirar e para roubar aquele empresário. Né? Tem pessoas assim, infelizmente. Em todo bem. E a gente tem que estar protegido com profissionais e com especialistas, como as duas empresas que estão aqui hoje, pessoal. Eles são realmente, olha, eu recomendo e aprendo muito com eles, e eu acho que é isso que o empresário tem que buscar, o médico, o profissional da saúde. Muito mais que só vender o nosso trabalho, é ensinar a pessoa a não cair na mão de... A não cair, né? Segue esses 2 passinhos que eu falei, pega o papelzinho e valida o documento que te mandarem. Aí você já vai pegar muito... Ontem me chamaram para que eu tinha um processo, e realmente tem um processo na justiça, você ganhou sua ação. Primeiro que não era meu advogado, eu consultei lá no TJ, lá tá escrito lá, concluso para decisão, né? Eu dei uma meia hora de conversa pro cara, depois eu recortei o processo. Meu amigo, engraçado, o juiz que está cuidando do caso aqui, ele é conhecido nosso, né? E tá parado para julgamento tem 1 mês e meio. Na mesma hora me bloquearam. Falei, olha aqui. Aí, não, e assim, eles têm porque é informação pública, né? Esse é o valor do processo. Você ganhou 220 mil reais, que é o valor certinho da minha causa, né? Você tem 220 mil para receber, aí você tem que fazer aquela dupla validação do banco. Eu falei, pronto. Aí se é uma senhorinha ou uma pessoa que está precisando de dinheiro, fala, putz, 200 mil reais. Por falar em informação pública, deixa eu só ler um negocinho aqui, coisa rápida, só para vocês verem. Como que é as coisas, né? Uma coisa assim, que não tem a ver com o assunto que a gente está falando aqui hoje. O Carlos não acha que vamos nos valer do sabedoria dos antigos. Quando é esmola demais, desconfia. Eu tenho um cliente que ele passou para mim e falou, Carlos, eu estou preocupado, tem um valor aqui que está aparecendo no meu DDA aqui do banco, e eu não sei se é devido pagar ou não. Você consegue falar para mim? Aí eu peguei e virei e falei para ele, ele passou aqui, ó, ITEV, Informações Tributárias para Empresa. Aí tem um valor lá de R$619 lá para poder debitar na conta dele, né? Aí ele perguntou, e aí, Carlos, eu tenho que pagar isso? É algum imposto? Quer dizer, o empresário é levado ao erro. Se ele não pergunte, então, por isso que eu sempre falo, pergunte para o seu contador, pergunte para um amigo, pergunte para o colega empresário que está ali, mas tome cuidado, não saia pagando tudo que você vê pela frente, não. Se não for enviado pelo contador, não foi enviado por alguém de confiança seu, que fez. Você corre o risco de você perder dinheiro. Sabe o que eles fazem? Eles pegam o CNPJ da Qualitar, abre uma continha num C6 da vida, nome do laranja, emite um boleto para você. Se você já é o DDA cadastrado, todo boleto que emite entra numa fila de pagamento, se você autoriza ou não. Imagina uma empresa que faz 40 pagamentos por dia. Aquele assistente financeiro lá que tá querendo ir embora sexta-feira para tomar uma cervejinha dele. Ele clica tudo 5 lá, horas da tarde. ele olha lá, quanto deu aqui? Seleciona todos. 35 mil, tem 150 mil na conta? Vamos pagar.
Paga. Aí, quando o pessoal vai conferir, cadê que você vai achar o dono desse boleto? Você não acha? Filho feio não tem pai. Exato. Começa por Hoje a aí. gente está se valendo muito de dizeres dos antigos, né? Filho feio não tem pai. Então não Gente, adianta. essa assessoria que precisa Pagou ter errado. um empresário. O empresário tem que falar com o contador sempre. Sempre. Tem que perguntar para ele, ô Carlos, ou com a Carlos, né? Como se eu fosse contador de todo mundo, né? Mas, Mas ó, o gente, contador, pelo amor de Deus, tem que pagar isso aqui? Não tenho. É devido, não é? gente, um dia eu fiz simples, né? Não chegou nem a ser precisar de eu falar com o contador. É um boleto para mim pagar daqueles registros de domínio. Uhum. Aí eu falei Eu assim, recebo isso todo santo ano. Registro de marca e domínio. Aí eu falei assim, tá, mas o meu tem uma data, e eu peguei e conversei com o pessoal que cuida das minhas redes. Aí ele falou assim, não, você não vai pagar nada, o seu tá tudo certo, você já pagou. E se tiver que mandar alguma coisa, quem vai mandar para você sou eu. Engraçado que eles põem uns nomes muito chamados. Instituto, tem um que é... Né, acho que é tem põe Instituto- tudo bonitinho para ti. Eu não vou falar esse nome, porque esse nome é uma empresa que existe. É Instituto Brasileiro de Pessoas de Boa Fé e de Coração Bom. Você olha que lá sempre fala, pô, Instituto Brasileiro, você fala, isso é confiável, né? Vamos fazer... Vamos pagar. Paguei. A gente já tinha prometido, né, fazer o pacotão de dicas. Você quer começar pelas dicas? Vamos fazer o pacotão de dicas Pacotão já? de dicas, né? Vamos primeiro dar um alô aqui para os nossos É bom, patrocinadores, hein? porque depois vocês vão ficar com o pacotão de dicas. Aí o contador dá todos dicas, nós. aí eu dou da dica aqui do lado. E do você merchan. daí também, como é que vai ser esse bate-bola de vocês? Hora aí? do merchan, a gente vai fazer depois aí. Gente, o Calçados Turim, que tem a loja anexa à fábrica, conforto e estilo é na Calçados Turim. Vamos lá, CRR Energia Fotovoltaica. Pensou em economizar energia? É com a CRR Solar. Horto Brasil, Família Paim, há 60 anos, tradição em Franca, cuidando da nossa saúde bucal, transformando o nosso sorriso. Schiarelli, nós só encontramos os produtos no Online. podcast Qualita e Foca e online, através dos marketplaces, né? www.schiarelli.com.br. Mas hoje o Schiarelli mandou um mimo para vocês, meus amigos. Opa. Com bom mineiro, Olha uai, só. o que é? Uai, ó, peraí. Esse é o meu, Pezinho, esse é o meu número. Esse é o do Carlos. Sou mais Agora alto, do mas Alex. sou mais alto, né? Tem que aguentar. Tem o pé maior que o meu, tem que aguentar. Olha Opa, só. vamos ver. Já pode abrir? Pode. Pode, não deve, né? Deve. Olha só. Só porque falou que o dele é mais bonito, vou Um tampar o dele aqui. café. Tá, não, tampa o dele, tampa. É isso mesmo. Olha, café. Eu tô brigando com o microfone aqui toda hora. Gente, olha isso. e- Vou mostrar, tá naquela câmera ali? Olha só. E Olha o eles, acabamento desse sapato, gente. e eles sempre estão aí de terno nos eventos de Só lá empresários, Tem que andar né? alinhado porque a Todos concorrência... alinhados. E agora vai estar de Schiarelli. Vou deixar aqui em Conforto, cima. elegância, praticidade. Schiarelli, Ah, calçados. eu tenho um mimo Faz para te uma- dar também. Ixi, agora Então eu Posso? vou pedir para você fazer uma fotinha. Olha, Eu quero, tem, ó. tem um eu mimo. também, olha Tem um só. mimozinho para te dar, André. Gente, Espero que Tem um- goste. olha só. Olha aqui. Não, Elton, já pode fazer tanto fotos como gravar CAF, contabilidade. Olha, Abra. vamos ver. Gente, olha que show. Olha essa caneta. Gente, olha aqui com o nome. Agora eu fiquei sem Agora- graça que eu não trouxe meu brinde. Nossa. Meu Semana brinde- que vem. Meu brinde, vai Mês ser, que... meu brinde vai ser votos de felicidade para todo Gente, mundo. linda. Olha que elegância. Olha que caneta linda. Que isso. Um amigo meu ganhou uma dessa aí. Ganhou? No caso fui eu. É. Linda, linda, linda. Muito obrigado a toda a equipe da CAF e você, Carlos Faria. Muito obrigado pelo mimo, Muito pelo bem presente. feito também. Já vai estar na minha mesa usando todos os dias. Para assinar muitos contratos. Amém. Muitos contratos, só que assinar contrato e fazer alguma negociação com segurança do seu contador e do seu tributarista, né? Exatamente. Da eficiência, né? Que é A essa eficiência tributária. tributária e a que eficiência é com a Alex contábil. e com a Tex Senior, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer essas dicas, então, esse bate-bola? Vamos, É. vamos. Você falou que é uma... É que a gente brinca muito assim. A gente tá aqui, ó, a gente brinca muito, é um bem descontraído, mas também tá para passar informação, né? Lógico, É lógico. claro que a pessoa está aqui assistindo a gente há
quase 50 minutos, ele também quer sair daqui com informações, Com até para, informação. vamos supor, se ele está lá no Mato Grosso, eu não consigo contratar os meninos. Mas por que não procurar um profissional? Que, não é? Obviamente não existe só a gente no mercado, né? Hoje eu Então, sei que vocês estão trabalhando no Brasil inteiro, então tem jeito de contratar os Tem meninos jeito. sim. Eu tava ia no- corrigir ele agora. a gente não estava sabia? no sul, né? Pode Mas nós contratar, chegamos sim. Então, Nós chegamos de Oh. Foz do Iguaçu e Pato Branco. Aí, tá Estamos, vendo? Vocês estão estamos no Brasil disponíveis inteiro. a nível Brasil hoje. Isso é muito bom. Deixa eu começar. Vamos lá. Primeira coisa, você que é médico, está pensando, médico, dentista, fisioterapeuta, que está pensando, está se formando, vai definir a sua empresa, sempre pensa em primeiro, 3 opções, regime de tributação. Hoje a gente tem Simples Nacional, Presumido e Real. Tá? Quando a gente fala de equiparação médico hospitalar, é só para empresas optantes pelo lucro presumido. Tá? Isso é um disclaimer interessante a gente falar. As empresas do Simples têm formas também de reduzir imposto, tá? Que é o ISS fixo. É um decreto bem novinho, ele é de 1966, se me falha a memória. Bem jovem o cidadão. Em que ele fala que sociedades, um padrão de sociedade não paga ISS com uma alíquota fixa. Uma alíquota em cima do faturamento, é um valor fixo anual. Então, você que é optante pelo Simples, tem essa saída também. Segundo, vai fazer a equiparação médico-hospitalar. Agora eu vou apelar. Pelo amor de Deus, siga esses 5 conselhos. Primeiro, verifica a emissão dos seus documentos estão coerentes com a RDC 50 da Anvisa, tá? Vamos começar a casa pelo telhado. Vamos pegar a legislação mais baixa, depois a gente vem subindo até chegar na Constituição. Segunda coisa, verifica a questão dos alvarás. Por que o alvará? A RDC, ela te dá todo o sistema de saúde do Brasil tá embasado nessa RDC. E lá fala da questão da questão sanitária. É óbvio que um contador, um advogado, um economista não vai saber te orientar em questões sanitárias, um engenheiro sanitarista, etc. Mas o que te dá certeza que você está ok com essa parte sanitária? O teu alvará sanitário. Então, pegue sempre o alvará sanitário se o procedimento for feito em loco ou do local onde é feito. Terceiro ponto de análise. Verifica as suas obrigações acessórias anteriores, tá? Não adianta o contador ou o fazedor de coisa errada ir lá e substituir só um negocinho chamado DCTF. E tem que mexer na ECF também, não adianta você tem que mexer nas duas que o sistema da Receita vai interpretar e vai te liberar teu crédito bonitinho. A malha é automatizada, vamos dizer assim, né? E a quinta coisa que a gente sempre fala, na dúvida, procure um profissional para sentar e conversar, né? Então, sempre se preocupe com formas de emissão de documento. Se você atende por plano, uma outra dica bem legal, o plano de saúde já te manda uma relação, porque, obviamente, o plano de saúde paga R$20 uma consulta para o médico e R$1.000 um procedimento. Então, ele detalha tudo isso para você. Então, você tem ali todo o roteiro que foi feito e emitido por uma Unimed, uma São Francisco, hoje em dia a Apvida, né? O Bradesco Saúde já te dá um condão mais seguro. Então, também, isso é bem interessante, porque normalmente emite uma única nota, né, para todos os atendimentos do plano. Então, naquela nota ali de R$200 mil, você já tem tudo separado, bonitinho. E, por fim, não fique em dúvida, né? Hoje, a carga tributária para o pessoal ter uma média de uma empresa que está pagando errado é na casa de 15%, 14,33%, tá? Esse valor ele é um pouquinho maior, só que vamos fazer o cálculo por fora. Quando você cai para equiparação, isso cai mais de 70%. Então, já faz essa continha. Qual que é a conta que você tem que fazer? Pega a guia que você pagou, as guias que você pagou de imposto. PIS, COFINS, IR e contribuição. São 4, né? São 4 tributos, vamos colocar tudo dentro do mesmo balaio. Pega esse valor e divide pelo seu faturamento do mês, né? Se der acima aí de 8%, 7,5%, já é um indício que tem coisa errada, né? E lembre-se sempre, consulta médica, simples consulta, não se equipara, procedimentos, exame de imagem, exame exame de sangue, tem um termo bonitinho do médico, mas eu não vou lembrar agora. Que é procedimento, você tira o sangue. Exatamente. O próprio, qualquer tipo de exame, né? E para quem gostar de estudar mais, o sistema de saúde no Brasil é dividido em 8 grandes blocos, né? Eu brinco que quem está de 1 a 4, são os anexos RDC 50, faz procedimento. Quem está de 5 a 8 é suporte. Então, o cidadão que recolhe o lixo, o cidadão que recolhe lá a questão de funerária, etc. Então, a sua atividade está de 1 a 4, você faz jus à equiparação desde que você tome esses cuidados. E basicamente era isso, né? Era isso. Uma mini aulinha, né? Então é Foi isso. bem, bonito, falou bonito, cara. Muito obrigado. Fiquei até com vontade de assistir você de Não, novo. e ele fala que ele vai assim, né? Você vê, né? Olha Vai. só. Não, Aqui empolga também. Pensa. Eficiência tributária. Pensa num mineiro que domina, vai virar um corte, isso aí vai ficar bonito, isso aí, eu vou postar, você vai ver. Bom, agora vamos lá, né? Agora eu posso dar... eu tô falando da eficiência, agora o contador vai falar do dia a dia, que é muito mais importante. Gente, eu vou falar agora para nós vocês... falamos da eficiência tributária, agora Eu- o Carlos vai... Eu não quero me reduzir ninguém a nada, muito pelo contrário, Alex tem toda a lei do lado dele, e ele fala tudo mais. Mas minha dica vai ser bem mais curta e simples e direta.
Tá com dúvida, procura o contador, tá? É simples assim. É. Não tem contador, liga na CAF Soluções, Carlos Faria vai te atender, tá? E detalhe, se importe com quem se importa com você, né? Se importe com aquele que tem uma certa importância pelo seu próprio negócio. Né? Existem várias empresas no mercado hoje online, só que a pessoa não vai saber quem é você, não vai te dar atenção, não vai atender o seu telefone em finais de semana, não vai atender ligação sua ou responder você de madrugada nem nada. Então se importe com quem se importa com você. É isso. Não tem coisa melhor do que você ligar para o seu computador. O seu contador, você está com um problema e ele te atender. Se não, minimamente, estou numa reunião, te retorna assim que terminar. Te dá uma resposta. Porque às vezes ele pode atendimento. estar numa reunião, sim, né? Às vezes, mas te retorna. O que houve? O que você está precisando? Não, o que acontece? É porque eu vejo... Gente, não dá. Eu não consigo falar só com robô, não. Tá tudo aí, né? A modernidade, a tecnologia. Mas, para mim, não funciona assim. Hoje eu vejo muito, se eu não André, puder olhar para você e pedir o que eu preciso... Eu vejo muito hoje as empresas no mercado digital, tipo, cara, é um caça-níquel aquilo, né? São empresas que têm aí no mercado aí N funcionários lá trabalhando, empresas com 70 mil clientes na base de dados deles. Você acha que uma empresa dessa vai virar assim, vai olhar e saber quem é a Andréia? Não. Não vai saber não nem... Não vai saber quem é a Andréia, não vai saber quem é nada o Alex, do que eu tô pagando ali. Não vai saber nada. Agora é diferente você pegar o telefone e ligar pro contador e o contador falou, alô Andréia, tudo bem? Uhum. O cara sabe seu nome, porque ele tem lá o seu número guardado no celular dele, ele já veio, já sabe quem é você. E isso acontece comigo, tá? Quando a pessoa liga... falar, não paga esse boleto, não. André, uma coisa que eu estou aprendendo muito com a turma que faz o nosso marketing do tráfego pago é venda a solução para depois falar o que é o teu trabalho, né? Então, se você que é dono de clínica médica, clínica odontológica, fisioterapeuta, está com dívida tributária, fala com a gente, porque normalmente essas confissões estão erradas. Se a confissão está errada e você conseguiu pagar algumas guias, você tem crédito para levantar. Tá entendendo que o tributo não está cabendo no teu bolso? Eu brinco assim, desceu pro play, virou empresário, você tem que pagar imposto, né? Vou repetir a frase de novo, dê a César o que é César e o que é a Deus que é de Deus, né? Tá escrito lá na Bíblia lá. Não sabe brincar, não desce pro play. Exatamente, quer ser empresário vai ter que pagar imposto, mas paga o mínimo possível dentro do que a lei deixa. Então tem imposto em aberto, débito, procura, porque normalmente tem coisa errada. Segundo ponto, minha empresa é optante pelo simples, não tem muito o que fazer. Procura o ISS fixo, é 33% a sua alíquota. A gente está falando de uma senhora redução também. Minha empresa é lucro real. Aí a gente parte para uma outra seara de orientação, que é mais uns 3 podcasts para poder falar. Mas quem são as empresas obrigadas a lucro real? Aquele que tem uma margem de lucro muito pequena, que normalmente não é comum no segmento da saúde, ou senão quem faturar acima de 78 milhões, né? O cidadão que fatura acima de 78 milhões, já, com certeza tem uma baita de uma consultoria interna, né? Não chegou nesse patamar à toa. Eu atendo um hospital no Maranhão que fatura 108 milhões. Né? Entrou na carteira de clientes há pouco tempo com uma parceria em Alphaville. Então, para os profissionais que estão aí, presumido e simples, pensa nessas 2 dicas, né? Tá devendo, chama. Se a tua empresa não faz jus, ser um lucro presumido, né? Às vezes o faturamento... A partir de uns 40, 45 mil, você começa a olhar o lucro presumido diferente. Já olha ele diferente. Existem muito, agora uma dica de trabalhista, que não é minha área, mas só para levantar uma lebre, para o pessoal pensar, tem muito aquela ideia da clínica odontológica que tem o dentista associado, vamos dizer assim, né? O cara tem uma estrutura, você vai lá, presta um serviço, você deixa 50% para ele, leva 50%. O faturamento desse cidadão, dependendo da forma como você emite a nota, ele talvez não acompanhe a sua base de cálculo. É óbvio que você está falando um senhor caminho de papelada. Às vezes você pode contratar ele como um parceiro, né? Aí entra mais a parte do direito do trabalho que vou nem me aventurar a querer falar. Então, para tudo tem solução, né? Obviamente. Mas, ao mesmo tempo, pense que tudo que é muito burocrático, eu gosto sempre de falar isso, tudo que é muito burocrático, ou tem falha sistêmica, ou senão é passivo de corrupção, né? Obviamente, a gente não vai falar da parte corruptiva. Então, sempre vai ter uma saída. Né? Então, procure um profissional habilitado. Como o Carlos falou, a parte de consultoria tributária, a gente não cobra para fazer a consulta, a gente cobra em êxito, né? Então, eu abri aqui para tomar café e responder pergunta, eu não estou cobrando ainda, né? Então, me convida... Não, gente, ainda bem que não. Muito pelo contrário, né? Tem até uma plaquinha que lançaram esses dias, né? Toma o café e como bolo a domicílio, né? Se você quiser, eu vou a domicílio fazer isso a OAB distribui umas plaquinhas para os advogados, que é o seguinte, consulta tem custo, né? Porque muita da pessoa folga, né? Liga, eu posso comprar um terreno sem matrícula, enfim. Mas nesse caso, a consultoria tributária, até para separar o joio do trigo, de quem é sério, de quem não é, a gente não cobra, a gente só ganha no extra. E esse extra tem garantia por aquele papelzinho que eu te falei, né? Tem um documento validando o crédito, valida ele no site do governo para ver se é um documento idôneo.
Olha. Resumão da obra é isso. Gente, eu não vou deixar vocês... O Qualitar em Foco tem que ter vocês. Porque olha só que conteúdo riquíssimo que você levou para todos os médicos, Sim. dentistas, para toda a área da saúde. E sem contar que eles falaram só um pedaço. Pouca coisa. Porque tem muito ainda para se falar, tem não tem? muito assunto. Temos a questão tributária dos produtos monofásicos, que a gente nem entrou nesse assunto. Eu só dei uma sapiada por cima, que eu dei um exemplo do mecânico. Tem, o que mais? Tem Nossa, se a gente for falar de segmentos no Brasil, a gente tem material para gravar 50 podcasts. INSS, Tranquilamente. né? E Retenção voltar. de INSS Muda também muita na coisa folha. também. muda. Legislação, Bastante coisa. né? Muda 2026 tantas vai coisas. mudar tudo isso. Entre 2026 e 2032 vai mudar E todo o nosso agora, sistema de tributação. para finalizar também, né? Deixar o nosso recadinho aqui final do nosso podcast, que a Sim, gente vai pode. lançar. Novidades, isso é Olha bom. só, pessoal, o Qualitar em Foco vai ter a honra, né, de ter Produtora, vocês né? aqui Produtora. como uma produtora. Eles vão locar o estúdio para fazer o podcast, né, para levar conteúdo e informações para vocês. Exato. Tá aí organizando, já. Fazer marca. Vai Vai ser ter tudo. a O nome é bem Que clichê, bom. né? Você quer falar ou eu falo? Pode, não, pode. Vou falar, eu pode tributar. Pode tributar. tributar. Olha só, que É uma maravilha. dúvida? É uma exclamação? Vocês vão descobrir. Pode tributar e vamos, né, contar com vocês especialistas Sim. para tributar A ideia é da sempre forma que é. correta. Da Exatamente. forma certa. Gente, dá dinheiro de graça? Dá pra mim. Vai dar dinheiro de graça pro governo federal, pro governo estadual? Pelo amor de Deus. Não é? Quer doar dinheiro? Doa pra instituição de caridade ou dá pra mim, né? Ou Eu- doa pra mim que... Eu vou abrir uma ONG. Aí tem um Por lugar quê? para vocês depositar dinheiro. O Instagram da CAF? Instagram da CAF é @CAF Contabilidade, que tem o escritório lá, e também tem o meu pessoal, que é @Carlos Faria Contador, onde eu sempre estou dando dicas, falando algumas coisas, postando algumas Quase um instruções youtuber. lá. mini E tem o YouTube também agora. O YouTube Sim. também é falando com a @Carlos menina, tá, Faria gente? Contador. Eu comecei a pôr uns videozinhos lá. Isso é bom. Hoje presença digital tem que ter. Tem que ter e vocês estão com tudo. E você, Alex? Da Tech Senior é @Tech Senior Brasil. Gente, O Tex você gosta de ler, mas eu falo só de E porque é a pronúncia é do Tex. inglês. Mas é Tax Senior sem um acento, Tax Brasil. Senior. TAX Senior sem um acento, obviamente, Brasil, @ né? Que é do Instagram. chamou vocês aí no direct, eles vão atender vocês. E logo tem mais podcast com o Alex, né, e o Carlos Faria falando aí sobre tributação e a novidade do podcast de vocês também. Sejam sempre bem-vindos ao Qualitar em Foco. Nossa, que agradecer. Obrigado. Que Deus abençoe esse novo projeto, né? Também? A ideia é passar a informação de forma clara, com esse jeito mais descontraído. A gente vai trazer convidados, né, referências no segmento. Sim, pretendemos trazer os convidados aí, todos aqui na Ah, e qualidade. nós vamos Eu já tenho uma meia receber dúzia. todos. Eu já tenho uma meia dúzia de Já convidados. tem a lista. Sejam sempre bem-vindos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.